Pessoal, nesse vídeo eu vou explicar por que eu não creio na teologia da última geração, mesmo entendendo os seus argumentos, né? Eu vou mostrar alguns textos da Bíblia e alguns textos de Ellen White, visto que, né, essa discussão aqui é uma discussão bastante comum no meio adventista. Então, se você não é adventista, fica tranquilo, tá? Que é um tema interessante de qualquer forma, né? Mas eu vou explicar aqui alguns pontos. Então, antes de a gente se debruçar aqui em alguns textos, né? Esse vídeo não é definitivo, a gente vai conversar em vários outros, né, vídeos também sobre esse assunto. Aqui eu selecionei alguns textos apenas, tá? Então, assim, qual que é a lógica da teologia da última geração, tá? De uma forma geral, tá? Então, basicamente, a ideia é de que antes de Cristo voltar, há um momento onde as pessoas tomam a sua decisão de qual lado vão ficar, né? Se é de Deus ou não. E a partir dali, né, o evangelho é pregado a todo mundo, as pessoas se decidem. Então, quem está ali decidiu por Deus não irá mais voltar atrás, né? A pessoa não vai é, é, se, se desconverter, vamos dizer assim, né? Então, aquela pessoa, ela permanece firme na fé e o momento final, né, de decisão, a intercessão que é feita em prol do pecador, em prol do arrependimento, cessa, né? Tem um texto até sobre isso em Apocalipse, quando, né, o santuário ele é fechado, ninguém mais entra no santuário, ninguém tem acesso, né? Ali ao santuário, e aí a gente fala que é o fechamento da porta da graça. Né? E a teologia da última geração diz que nesse momento ninguém mais vai pecar. Tá? Por quê? Porque não tem mais o acesso ao santuário, ninguém vai mais pecar, digo, dos salvos, né? Os ímpios continuam. Então, é a ideia de que, nesse momento, o povo de Deus ele não tem mais pecado. Como uma forma de reivindicar o caráter de Deus e blá, 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 blá. Mas, assim, a grande ideia é essa. Daí, a gente se pergunta, como que alguém pode ficar sem ter nenhum tipo de pecado, né? Aí eles vão dizer que pecado é transgressão da lei, basta o povo não transgredir mais a lei de Deus, e é isso. É uma coisa bem parecida com o que os fariseus acreditavam na primeira vinda de Cristo. Na primeira vinda de Cristo, os fariseus acreditavam que, diante de toda a corrupção que teve no povo de Israel, eles precisavam, né, não pecar mais, né, precisavam obedecer todas as leis de Deus, e quando eles conseguissem fazer isso, então o Messias viria, né? Então por isso que eles eram bastante rigorosos em questão da lei, só que esse rigor deles acabou gerando o extremo oposto. Quando Jesus veio, Jesus condenou as atitudes deles, né? Então aqueles que estavam buscando guardar a lei de Deus para poder, para o Messias poder voltar, foram os mais hipócritas e foram os mais longe de Deus, né, possível. Então foram os mais criticados por Jesus. Então, bem interessante a semelhança, tá? Tanto da primeira vinda de Jesus quanto da segunda vinda. Então, assim, o que acontece, tá? Não somente a teologia da geração, as pessoas que creem nessa teologia, creem que não haverá nenhum tipo de pecado, assim, em nenhuma esfera, tá? A gente já vai falar sobre isso. Como eles acreditam que parte do povo essa atitude. Então, somos nós quem devemos, primeiramente, estar sem pecado, para então a porta da graça fechar, Jesus voltar e tudo mais. Então, a missão deles, urgente para o mundo, é avisar as pessoas que elas têm que parar de pecar para Jesus voltar, né? Então, basicamente, é igual, muito parecido com os fariseus lá, que também acreditavam que as pessoas tinham que guardar toda a lei exatamente, quando tivessem perfeito, o Messias viria. Então, é uma lógica muito parecida, tá? Mas não é por esse motivo que eu desacredito dessa teologia. Tá? Eu vou citar alguns motivos, tá? Que me fizeram não crer mais nesse tipo de doutrina. Tá? Então, assim, eu vou mostrar primeiramente, tá, um texto bíblico, certo? E depois eu vou mostrar um texto de Ellen White. Por quê? Porque para essa galera da teologia da última geração, os textos de Ellen White são muito importantes, né? Então, assim, vamos dizer que, basicamente, eles vão dizer que não, está na Bíblia, né, o que eles acreditam, mas, assim, quando a gente estuda, a gente percebe que não está na Bíblia, né? Eles tentam buscar em Ellen White para poder se justificar, tá bom?
Então, assim, o texto, eu vou começar com o texto bíblico, tá? Que eu acho que é importante. É um texto bíblico que diz o seguinte, lá em Apocalipse 14, verso 5, né? É um texto muito utilizado para dizer que o povo da última geração não vai ter mais pecado. É o texto que diz: E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Tem alguns textos que dizem: não se achou mentira na sua boca, né? Não, eles não têm dolo, tá? Então, assim, em outras palavras, eles não pecam mais, né? Ou seja, eles estão sem pecado. Porém, o que acontece, né? Esse texto, a palavra dolo é o texto, é a esfera de pecado onde você tem a intencionalidade, né? O que a gente chama de pecado deliberado. Então, ou seja, aquele pecado de rebelião do qual Hebreus diz o seguinte, tá? Hebreus diz o seguinte, ó, porque se vivermos deliberadamente em pecado, esse é o pecado doloso, tá? Depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. Então, assim, Hebreus já diz que quem tem dolo, quem peca deliberadamente, não importa se é na última geração, não importa, ele está perdido. Então, assim, a característica de um povo que é irrepreensível, que não mente, né, que não tem dolo, não é algo exclusivo de uma geração, tá? Na verdade, todo cristão em qualquer época, tá? Mesmo que não fosse 100% sem pecado, né, como eles acreditam, é, são chamados na Bíblia é, do, é, é, de pessoas que não têm dolo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. João 1, verso 47. Olha, Jesus viu Natanael vir com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Tá? Há vários textos em Salmos, enfim, na Bíblia inteira, onde o fiel, o remanescente, que não é perfeito, que ainda tem pecado, né? Porque a ideia da última geração é que somente a última geração vai estar assim zerada de pecado, né? Mas que as outras gerações não conseguiram atingir esse patamar e tal, né? Mas mesmo nessas gerações, a Bíblia diz, né, de pessoas que aparentemente eram pessoas que buscavam a Deus, mas não eram perfeitas, não estavam sem pecado, elas pediam perdão pelos seus pecados, né? Isso que tornava elas perfeitas. Eram chamadas pessoas que não tem mentira na sua boca, né? O justo é aquele que fala a verdade, é o irrepreensível, aquele que não tem dolo, que não peca deliberadamente. Então, assim, isso não é uma característica, isso é uma característica de toda pessoa salva, não importa a época. Tá? Então, assim, usar esse texto aqui para dizer que não, somente a última geração as pessoas vão ser irrepreensíveis, né? Não vão ter. Assim, é desconhecer o texto bíblico, né? Porque todo povo de Deus que é salvo, né? Que é justo diante dele, mesmo tendo, né, não sendo perfeita 100%, é chamado de irrepreensível sem dolo. Então, um dos exemplos, eu vou citar agora um texto de Ellen White, que eles gostam muito, né, que é o seguinte, está aqui no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, capítulo 52, onde ela fala justamente tudo onde que essa galera não acredita, né? Que basicamente ela diz que antes da glorificação não existe uma condição onde as pessoas vão estar 100% sem pecado, né? E aí ela cita Daniel, e é muito interessante porque ela fala aqui, Daniel, quando tivermos visões mais claras do imaculado caráter e da infinita pureza de Cristo, sentir-nos-emos como Daniel, quando, quando contemplou a glória do Senhor e disse, né, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou. Não podemos dizer estou sem pecado até que seja transformado este corpo abatido, né, para ser igual ao corpo da glória. Né? Ela está dizendo que a gente não pode dizer que está sem pecado. Aí essa galera diz assim, não, mas você não pode, você só não pode falar que você está sem pecado, mas você está com pecado. Você só não pode falar, mas você não está com pecado. Tipo assim, cara, assim, complicado, né? Mas aqui, olha só que ela fala sobre Daniel. Um pouquinho aqui mais para frente. Aqui, achei, ó. Daniel era um homem o qual Deus considera grande habilidade e erudição, né?
Daniel não disse, Senhor, eu tenho sido muito fiel, realizei tudo que era possível. Aí ela diz assim, não, ele orou e confessou os seus pecados. Ouve, ó Senhor, e livra, nós nos afastamos da tua palavra e pecamos. Olha só, quando o anjo se aproximou dele, ele pôs os joelhos, Daniel não pôde contemplá-lo, né? Então, assim, por que tanto se dizem santos e sem pecado? Porque estão muito longe de Cristo. Então, você veja bem, ela está falando desse texto e ela usa o exemplo de Daniel. A Bíblia, ela fala que Daniel não tinha dolo, você não tem nenhum pecado de Daniel, nenhum pecado deliberado direto. Apesar disso, ela diz que Daniel confessou os seus pecados. Ela não falou assim, confessou os pecados do povo, confessou os seus próprios pecados. Então, assim, aqui tem, assim, vale a pena ler todo o capítulo, tem outros capítulos que ela fala também sobre esse assunto, mas é muito interessante observar que ela pega um profeta, né, que não tinha dolo, mas tinha pecado. Então, você veja só, não ter dolo, a Bíblia diz que Daniel não tinha dolo, não significa não ter pecado, tá? Então, esse é um ponto. Daí a gente pensa, nossa, mas então que tipo de pecado que Daniel tinha? Para essa galera, pecado é basicamente transgressão da lei. Você sabe que errado, vai lá e peca. Mas transgressão, tá, dos princípios divinos não é só o ato deliberado, não é só o ato intencional. Né? A gente tem na Bíblia inúmeros textos onde eles faziam sacrifícios por pecados que não eram de conhecimento deles, né? Pecados que não eram que eles não tinham cometido intencionalmente e era imputado pecado. Eles tinham que não era imputado no sentido de dolo, entendeu? Mas era pecado. Você entende? Então, pecado dolo é uma coisa, pecado outros, né, tem outros tipos de pecado, não é todo pecado não é só dolo, tá? Não é só pecado doloso que existe, né? Então, que outros tipos de pecado, né, de transgressão que existe? Salmos, né, Davi fala, por exemplo, ele pede, ele clama a Deus e ele pede perdão pelos pecados que são ocultos, ou seja, que ele não sabe ainda que ele cometeu, né? Então, por isso que tem até João quando ele fala, né? Olha, se alguém diz que não tem pecado é mentiroso. Então, as pessoas que precisam confessar pecados são também as pessoas que não têm dolo, que não têm pecado intencional, entendeu? E isso que parece que não entra na cabeça, né, dessa galera. Então, eu vou citar um texto aqui bem esclarecedor também, aqui de Ellen White, tá? Eu estou citando Ellen White, tá? Se você não é adventista, eu peço perdão, porque esse daqui é um, né? Assim, a Ellen White é bastante usada por essa galera para defender essas ideias, mas aqui tem um tipo de texto que eu acho muito interessante para a gente entender a dimensão do pecado, tá? Então, e da intercessão. Então, olha só, ela fala assim: quem os condenará? Jesus Cristo, quem morreu e ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora ela está falando da intercessão de Cristo. E essa galera não entende dois papéis da intercessão, tá? Para eles, a intercessão é só assim, para convencer do pecado, a pessoa se arrepender e pronto. É isso, entendeu? Mas não, tá? Então, olha só o que diz. Jesus é representado como estando continuamente junto ao altar, oferecendo momentaneamente o sacrifício pelos pecados do mundo. Ele é o ministro do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Não deve mais ser feita a expiação típica diária na alma, mas sacrifício expiratório por meio de um mediador essencial, devido ao cometimento do pecado. Jesus está oficiado na presença de Deus, oferecendo seu sangue derramado como se fosse um cordeiro morto. Até aí, beleza, intercessão de Cristo. Daí, olha só que legal que ela fala. Cristo, nosso mediador, e o Espírito estão constantemente intercedendo em favor do homem. Mas o Espírito não pleiteia por nós como Cristo. Olha, ele está falando da diferença da intercessão do Espírito e da intercessão de Cristo ali, né? Que apresenta seu sangue. Cristo é o único que apresenta seu sangue, derramado desde a função do mundo. O Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado, certo? E Cristo faz a intercessão com seu sangue. O Espírito opera em nosso coração, movendo a orações e arrependimento, ao louvor e ações de graça. Então, o papel do Espírito Santo é convencer o ser humano do pecado e levar até Cristo. Né? A função de Cristo é ministrar com seu sangue, tá bom? Então, o cara tá lá no mundão, tá perdido,
Espírito Santo toca o coração dele, ele vem, aceita ou rejeita, né? E se aceitar, Cristo ministra a seu favor com o seu sangue. Então, olha só agora esse texto aqui. Depois que eu li esse texto, não só isso, mas muitas outras coisas, né? Eu falei, cara, não tem como crer na doutrina da teologia da última geração. Se eles falassem assim, não, o povo de Deus não vai ter mais pecado no sentido de dolo, não vai ter mais dolo. Beleza, 100% tô dentro. Mas não é isso que eles dizem, né? Então, assim, existem consequências muito graves em afirmações que eles fazem com o prol de santidade, com o prol de ortodoxia, né? Mas se assemelha muito aos fariseus, né? Que também achavam que estavam certos, né? Então, assim, esse tipo aqui de texto, eu acho que destrói qualquer tipo de ideia de teologia de última geração. Então, você veja só, aqui esse texto vai dizer que pecado inclui, inclusive, atos que nós estamos fazendo, atos bons, ou seja, atos que não são transgressão direta, tipo, ninguém está matando, roubando, não. Você está fazendo uma oração, e Ellen White vai dizer que no teu ato de oração tem pecado, no teu ato de adoração tem pecado. Então, assim, porque para quem crê na teologia da última geração é assim, ó, a lei diz, não idolatre ninguém, adore a Deus. Ah, beleza, então eu não estou idolatrando, eu estou na igreja adorando, pronto, não estou pecando. Não estou pecando. Só que Ellen White vai dizer o seguinte, até mesmo no teu ato de adoração tem pecado. Olha só. Ou seja, você não está transgredindo abertamente, entendeu? Não está matando, roubando, adulterando. Não, você está, sabe? Você escolheu adorar a Deus, mas no ato de adoração tem pecado. Olha só. No ato que não é uma transgressão, tem transgressão, tem uma mancha. Então, eu vou ler o texto aqui com vocês, mas assim, para ficar um pouco mais claro, é como se Deus, a justiça de Deus, essa galera coloca lá embaixo, assim, sabe? Como se fosse algo muito superficial, né? Mas, quando a gente olha para esses textos de Ellen White, para a Bíblia, enfim, a gente percebe que a justiça de Deus é algo muito grande. Então, Deus, a bondade que Deus exige do ser humano, o amor, a fidelidade, a mansidão, a justiça, a misericórdia, estão aqui em cima. A gente, quando a gente está no mundo, a gente tá perdido. Quando a gente vem para Cristo, né, a gente começa a ter atos de justiça, de misericórdia, de bondade. Mas esses atos não chegam aqui, ao caráter de Deus aqui. Então, o que acontece? Nesses textos, por exemplo, ela vai dizer que Cristo, com seu sangue, ele completa para nós. É como se ele não completa, ele substitui completamente, porque a gente não consegue alcançar. O nosso amor não é perfeito. Não é o amor 100% que a justiça de Deus exige para estar diante dele. Né? A nossa bondade não é a bondade, a gente não atinge uma bondade 100% que é. Então, Cristo ele precisa nos substituir diante de Deus, para que a bondade dele, a misericórdia dele, por isso que ele substitui, né? E ele aplica essa justiça dele para que a gente pratique, mas a nossa prática ela não chega, né, suficiente ao que é justiça. Por isso que é preciso que ele complete, que ele substitua, na verdade, completamente, para que Deus olhe ele em nós, entendeu? Então, isso, essa presença de Cristo, essa substituição, essa intercessão, ela não pode parar nunca, entendeu? Mesmo que você não tenha mais pecado doloso, né? Estou orando a Deus, estou louvando, estou, né? Mas por mais que você esteja lá fazendo, não está em rebelião, você tem pecado, você não, a tua bondade não chega a 100%, a tua misericórdia, o teu amor, sabe? Não chega ao nível de justiça que Deus exige. E nesse sentido, por mais que a intercessão pare, e depois a gente vai falar, a intercessão vai parar mesmo, tá? Eu já vou explicar. Você depende de Cristo completamente. E olha só o que ela vai dizer aqui, tá? Então leiam com bastante atenção, assim, com o espírito aberto, assim, sabe? Com a mente aberta. Então olha só, os serviços religiosos, as orações e o louvor, a confissão contrita do pecado, ascendem dos verdadeiros crentes como incenso ao santuário celeste.
Isso tudo é pecado? Serviço religioso, oração, louvor, confissão contrita? Não, isso não é pecado. Olha só, confissão contrita do pecado. Nada disso é pecado. É transgressão da lei isso aqui? Não. Passando, porém, pelos corruptos condutos humanos, ficam tão contaminados que, a menos que sejam purificados com sangue, nunca poderão ter valor diante de Deus. Então, ao passar por nós, não importa em qual geração você está, precisa ser purificado para ter valor diante de Deus. Eles não ascendem em imaculada pureza, a não ser que o intercessor que se acha à direita de Deus apresente e purifique por tudo sua justiça. E purifique tudo por sua justiça. Não é aceitável a Deus. Então só é aceitável. É isso que ela está dizendo, olha só. Ao passar por nós, aqui agora, tá? A não ser que Cristo purifique, vai ser aceitável a Deus. Se ele não purificar, né? Ou seja, Deus não aceita. Por mais que não seja uma transgressão da lei direta. Você entendeu? Então você está fazendo uma coisa boa, você está amando o teu próximo, você está fazendo aquilo. Mas Cristo precisa colocar o seu sangue para o Pai aceitar. Entendeu? Então aqui é um tipo de pecado que a gente coloca, porque por que é pecado? Porque precisa purificação com sangue. Entendeu? Sem sangue não há perdão de pecados, não há purificação, tem que ter o sangue. Se não tivesse pecado, não precisava do sangue. Né? Então aqui, né, são atos onde tem pecado, mas não são atos de transgressão direta. Então aqui a gente precisa entender, esse nível de pecado que Ellen White está falando, é um pecado que você não tem a intenção de pecar. É um pecado que ele acontece por conta da nossa condição humana. Né? E aí ela vai dizer, todo incenso dos tabernáculos terrestres precisa ser umedecido com gotas purificadoras do sangue de Cristo. Ele segura perante o Pai o incenso de seus próprios méritos, nos quais não há maculada corrupção terrena. Por mais que a porta da graça feche e as pessoas não tenham dolo, está passando pelo canal corrupto humano. Né? Ele reúne nesse incensário as orações, o louvor e as confissões do seu povo, e com eles põe sua própria imaculada justiça. Então, perfumado com os méritos da propiciação de Cristo, o incenso acende perante Deus inteiramente aceitável. Então são devolvidas respostas de benevolência. A todos que vejam que tudo na obediência, no arrependimento, no louvor e ação de graça precisa ser colocado sobre ardente fogo da justiça de Cristo. Então, assim, é por isso que em outro texto que nós lemos aqui, ela vai dizer que é um absurdo a ideia, né, de alguém achar que antes da glorificação vai estar sem pecado, tá? Agora, estar sem dolo, sim. Tá? E aí entram outros textos que parecem contraditórios, porque há texto que ela fala que nós vamos estar sem pecado quando a porta da graça se fechar. O Apocalipse fala também que a gente vai estar sem dolo, né? Então, como entender isso? Simplesmente, ou seja, não haverá dolo no fechamento da porta da graça. O pecado de rebelião, que é o tipo de pecado que tira a nossa salvação, como a gente leu em Hebreus. Aquele que peca deliberadamente perdeu a salvação. Esse tipo de pecado não tem. E por que não tem mais no justo? Porque o selamento, o selo de Deus e a marca da besta, eles são selos definitivos. Ninguém que tem o selo de Deus deixa de ter o selo de Deus e passa a ter a marca da besta. Não. O selamento, ou seja, quem foi selado, ele não vai se desconverter mais. E quem está com a marca da besta não vai receber mais o selo. Porque as marcas, elas são marcas definitivas, ou seja, o evangelho é pregado a todo mundo, as pessoas decidem quando há a decisão. E é um tipo de decisão que a pessoa não volta mais atrás, não vai voltar mais atrás, ela é selada definitivamente. Isso que significa o selo. Já a marca da besta também. Ou seja, a pessoa que é marcada pela besta é aquela pessoa que, vamos dizer assim, ela pecou contra o Espírito Santo. Não tem mais nada que Deus possa fazer por ela para que ela se converta. Né? Então a gente vê lá, por exemplo, nas pragas, aqueles que têm a marca da besta, mesmo nas pragas, eles não se arrependeram. Então, nada do que Deus fez, os milagres, as profecias e o Espírito Santo, nada converteu o coração da pessoa. E aí ela é marcada. A marca da besta, a gente poderia até dizer, essa marcação é como se fosse uma marca definitiva do pecado contra o Espírito Santo. Nessa última pregação
do evangelho, né, onde as pessoas estão. E o selo de Deus da mesma forma. Então, o selamento é muito importante entender essa lógica, tá? O selamento é definitivo. Quem é selado de um, ele não volta mais atrás. Hoje, tem alguém selado com o selo de Deus e com a marca da besta? Eu acredito que não. Por quê? Porque hoje eu posso estar aqui falando e amanhã eu posso abandonar esse canal aqui, abandonar Deus. Então eu estava com o selo de Deus, agora estou com a marca da besta. Não. Selo de Deus e marca da besta é exclusivamente nesse último momento que define, né? Onde a pessoa define. Então quem recebe é o momento final. É por isso que tem a ideia do fechamento do santuário, ou seja, cada um já tomou a sua decisão. Então, se cada um já tomou a sua decisão, qual que é o sentido de ter a intercessão em prol de conversão de alguém? Não faz sentido, porque os ímpios já pecaram contra o Espírito Santo, eles não vão mais se converter, e os justos, eles não vão se desconverter. É nesse sentido que a porta da graça se fecha e não é que assim, vai ter um momento lá, se você foi até aquele momento, passou daquele momento, você queria se converter, agora não dá mais. Não é nesse sentido, é que as pessoas não vão se converter mais e não vão se desconverter mais. Então, é toda essa imagem que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala. O povo de Deus não vai pecar mais. Ou seja, Apocalipse, não vai ter mais dolo, não vai se pecar deliberadamente, porque é o tipo de pecado, como a gente leu em Hebreus, que a pessoa perde a salvação. Entendeu? Não vai ter mais isso. As pessoas já é definitivo. O justo continue praticando a justiça. Não vai. Entendeu? E o ímpio também. Tá? Então, nesse sentido, para a intercessão. Por que para a intercessão? Porque não tem sentido. A intercessão do Espírito é justamente para para conversão. Né? Agora, isso não significa que o povo está sem pecado. Né? Estar sem dolo, como eu falei, estar sem dolo não significa estar sem pecado. Daniel não tinha dolo, mas Daniel, ele pedia perdão pelos seus pecados. Não tem dolo, mas tem pecado. Mas que tipos de pecados? A gente vê vários tipos na Bíblia. De pecados não intencionais, né? Aqui, né, como a gente viu, olha só, as orações, o louvor, tudo que a gente oferece para Deus tem que passar pelo sangue de Cristo, ele precisa interceder. Então, essa intercessão, o que eu concordo com a teologia da última geração? Que a intercessão em prol da conversão, ela finaliza, né? E cada um tomou sua decisão, tá? Até aí, beleza. O que eu não concordo? Eu não concordo que as pessoas estão absolutamente sem pecado em nenhum grau e que não é nem mais necessário que Cristo ofereça aos nossos louvores, as nossas orações, com a purificação do seu sangue, tá? Do pecado que existe ali. Por quê? Os textos que eu estou mostrando aqui, tá bem claro, né? Então, isso eu não acredito. Isso, para mim, é ir além do que os textos estão dizendo. Né? Acreditar que, não, nesse momento, não vai nem precisar mais fazer a oração que Cristo ensinou do Pai Nosso, Pai, perdoa os nossos pecados. Não precisa mais fazer o Pai Nosso, aquele texto lá de João que fala aquele que, né, diz que não tem pecado é mentiroso. Não. Agora não, eles não vão ter pecado mais. O texto de Ellen White que fala que é só depois da glorificação, né? Então, joga fora tudo isso daí, né? Porque agora não vai precisar nem mais da purificação do sangue de Cristo ali com os nossos atos. Então, é nesse sentido. E é muito interessante que até um dos gurus desse pessoal aí, que é o Walter Veit, que enfim, é um palestrante aí, bem famoso no meio, e já andou no meio dessa galera, ele mesmo diz que não acredita, né, na teologia da última geração, ali como eles colocam, de estar sem pecado completamente e tal, né? Então, assim, o que eu estou falando não é nada diferente do que muitas pessoas já estão alertando para o perigo dessa teologia. E qual que é o perigo dessa teologia? Primeiramente, você imagina uma teologia que se aproxima muito com o que os fariseus fizeram antes. É que assim, é muito interessante que o diabo, ele parece que imita as coisas que aconteceram no passado e repete no futuro, né? Então, eu olho, é uma coisa muito parecida com o que aconteceu no passado, né? Os resultados são catastróficos, né? Então, como a Ellen White disse, a pessoa perde a noção da santidade de Deus, do que é, né? Simplifica demais as coisas, entendeu? E
Você imagina você achar que antes da glorificação você não vai precisar mais do sangue de Cristo. E quem que você acha que tem interesse que você não confesse mais seus pecados? Porque se você não tem pecado, se você não peca, por que que você vai pedir perdão pelos teus pecados? Se Daniel, que não tinha dolo, não tinha nenhum pecado, por que que ele confessava os seus pecados? Aí ele está mentindo, né? Está confessando algo que não existe. Então, né? Esse pessoal tem que inventar aí ideias malucas para tentar responder essas perguntas, né? Quando é simples, ele não tem pecado de dolo, mas não significa que ele está em outros níveis de pecado que ele não precisa, né, da purificação de Cristo. Então, é isso, né? Então, assim, quem que está interessado com que você não tenha consciência sobre o seu pecado e da tua necessidade de Cristo? Ainda mais nesse momento final. Eu acho que, assim, a única pessoa que quer que você acredite que não vai precisar mais de Cristo purificando os seus atos com o seu sangue e não vai precisar mais se confessar é o diabo, né? Então, por isso que eu não acredito mais na teologia da última geração. Já acreditei, busquei entender, compreendi, fui estudando e percebi que não faz sentido nenhum. Beleza? Pessoal, fiquem à vontade nos comentários e a gente vai estar produzindo mais vídeos sobre isso.